Agora a gente vai conferir as notícias do esporte com o Kelton Pinho, ele que já está aqui com a gente no JAC 1 e vai trazer as atualizações do esporte acreano e nacional. Kelton, muito bom dia para você. E aí, Murilo, bom dia para você e para todo mundo ligado no Jornal do Acre, primeira edição. A gente vai começar falando do Campeonato Acreano porque tem rodada nesse fim de semana, segunda. Segunda rodada do Campeonato Estadual, vamos passar aí para a galera os jogos de hoje. Começa hoje no Florestão, termina amanhã na Arena da Floresta. 2 jogos abrem a rodada. O primeiro jogo aí a partir das 3 horas da tarde entre Adesg e Plácido de Castro. A gente no GE trouxe as informações aí das duas equipes, né, que buscam a primeira vitória no Campeonato Acreano. Murilo, a Adesg que empatou com o Maitá na rodada de abertura, 1-1, busca essa primeira vitória, assim como o Plácido de Castro, né, que perdeu para o Galvez de virada, 3-2, está aí a classificação na tela com todos os jogos. O técnico Erismeu Silva pelo lado da Adesg pode ter algumas novidades, né, como lateral direito Matheus Damasceno, o meia atacante Pedro Careca, que foram regularizados aí ao longo da semana. E pelo lado do Plácido de Castro, né, pode também ter o técnico Júnior Mesquita repetindo a mesma escalação da rodada de abertura. O outro jogo é o clássico, Murilo, a partir das 5 horas da tarde, Independência e Rio Branco, é chamado clássico vovô, Murilo. Sabe por que vovô? Porque são os times mais velhos do futebol acreano, né? E um clássico tradicionalismo do futebol estadual. Juntos, esses dois times têm 60 títulos estaduais, 48 do Rio Branco e 12 do Independência, né? Inclusive, são os dois times em atividade com mais títulos estaduais que estão disputando aí o campeonato. O Independência busca a primeira vitória, Murilo. O Independência, a gente vê aí na tela, na lanterna, sem nenhum ponto somado, perdeu para o Vasco 3-0 na estreia, então busca essa primeira vitória aí, sob comando do técnico Álvaro Miguéis. Pode ter mudanças no time titular, inclusive o volante meia Marquinhos pode assumir a vaga do Anselmo no meio campo e o Douglas, zagueiro Douglas, também pode entrar no lugar do zagueiro Alisson, né? São algumas mudanças que podem acontecer no 11 inicial do Independência. Pelo lado do Rio Branco também está desfalcado, mas o técnico Daniel Pereira não divulgou e não revelou aí qual pode ser a escalação provável para esses confrontos. Para esse confronto contra o Independência no dia de hoje no Florestão. E aí a gente vai ter também mais 2 jogos amanhã na Arena da Floresta. A gente está aí vendo mais informações no GE, Murilo, porque todas as rodadas a gente traz a apresentação do jogo, então todas essas informações que a gente passa aqui no Jornal do Acre, primeira edição, estão disponíveis no GE, com os detalhes aí do confronto, né? Inclusive voltando nesse jogo entre Independência e Rio Branco, no ano passado os dois times se enfrentaram e aí terminou que o Independência venceu o Rio Branco por 1-0, foi um jogo do segundo turno do Campeonato Estadual. E aí amanhã, Murilo, a gente tem mais 2 jogos também pelo Campeonato Acreano na Arena da Floresta. A gente vai ter aí os confrontos entre Vasco e São Francisco, a partir das 3 horas da tarde na Arena da Floresta, e depois a rodada se encerra com o confronto entre Galvez e o Maitá, a partir das 5 horas da tarde. Então, boa sorte aí para todas as equipes, né, que vão disputar a rodada desse final de semana. Lembrando que ingressos disponíveis hoje no Estádio Florestão a partir de 1 hora da tarde, R$20 inteira, R$10 meia entrada. Quem quiser acompanhar diretamente no estádio, vai lá, adquire o ingresso e acompanha os 2 jogos da rodada dupla desse final de semana. E no domingo a mesma coisa. 2 horas antes da bola rolar para a primeira partida, ingressos R$20 inteira, R$10 meia entrada, e pode acompanhar então esses jogos aí que dão sequência à segunda rodada do Campeonato Estadual dessa temporada, Murilo. É isso, o campeonato está só no começo, Kelton, ainda está cedo para apontar qualquer favorito. A gente tem ali o Vasco, que tivemos mudança no elenco, né? Era o elenco do Independência do ano passado, que estava com o Eric Rodrigues, que estava comandando a equipe, e aí nesse ano o Eric firmou essa parceria com o Vasco, tem até o Donizete Pantera como embaixador e já largou aí na frente do campeonato, mas ainda não dá para apontar como franco favorito ao título. As outras equipes aí estão na disputa. O Rio Branco sempre vem muito forte, às vezes começa o campeonato ali meio embaixo e de repente ele acelera numa arrancada que vai para o título. Exatamente, Murilo, ainda não dá de a gente apontar favorito. Se a gente for considerar apenas a primeira rodada, de fato, o Vasco foi o que apresentou o melhor futebol, que visivelmente parecia estar mais preparado fisicamente e que produziu muito durante o jogo contra o Independência. Tanto é que foi o placar mais elástico da rodada, né? 3-0 sobre o atual campeão. Mas concordo com você, ainda é cedo para a gente poder apontar um favorito, mas assim, o campeonato é pontos corridos, são 7 rodadas.
quem quer brigar pelo título e se classificar para as semifinais precisa começar a ganhar a partir de agora, porque são todos contra todos, a gente fica naquela história, o campeonato está começando, mas quando for parar para perceber, talvez já não vai dar mais de brigar pela classificação, e aí a briga vai ser outra contra o rebaixamento, porque nessa temporada a gente vai ter 2 times rebaixados para o campeonato da segunda divisão, que vai ser disputado ainda nessa temporada no segundo semestre. Então, a gente tem os 4 primeiros classificados indo para as semifinais, e os 2 times de piores campanhas, né, nessa primeira fase vão ser rebaixados para a segunda divisão. Então, assim, ninguém quer ser rebaixado, né? Todo mundo quer brigar pelo título, né? Se classificar. Vamos ver aí como as equipes vão se sair. Diria aí que a DESG foi uma surpresa nessa primeira rodada, conseguiu um empate contra o Maitá. O Plácido de Castro, que começou a pré-temporada há pouco tempo, faltando 3, 4 dias para a estreia, conseguiu produzir também muito diante do Galvez, tanto é que o Galvez conseguiu virar somente aos 40 do segundo tempo. Então, assim, o campeonato está aberto e aí a gente vai ter que esperar mais um pouquinho para ver aí como é que vai ficar essa classificação e os times vão se sair na sequência do campeonato. E com todo respeito às equipes que disputam o estadual e aos elencos que fizeram parte das temporadas passadas, rebaixamento vai tirar um pouco do comodismo, porque às vezes tinha equipes nas temporadas anteriores que ficava longe do título e beleza, não vamos mais brigar pelo título e tal, e vamos só cumprir tabela. Agora não, agora tem briga na parte de cima e briga na parte de baixo, o campeonato vai pegar fogo. Falando em pegar fogo, Kelton, o Campeonato Carioca está em mais uma rodada e a briga pela liderança continua apertada. É isso aí, hoje tem um confronto aí que é justamente pela liderança, Murilo. A partir das 4h30 da tarde, hora Brasília, né, 2h30 da tarde, horário do Acre, o Vasco enfrenta o Volta Redonda no Kleber de Andrade. Tá vendo aí, os 2 times estão empatados em pontos, né? 12 pontos para cada, o Volta Redonda leva melhor no saldo de gols. E aí depois a gente tem Sampaio Correia contra o Bangu, amanhã, a partir das 2h30 da tarde, horário do Acre. Também Portuguesa e Nova Iguaçu. E aí também temos Fluminense e Boa Vista. Na segunda-feira a gente tem Madureira e Maricá. E depois o clássico aí entre Flamengo e Botafogo somente na quarta-feira. Isso porque Flamengo e Botafogo, a gente já avisou aqui ao longo da semana, que se enfrentam, né, na disputa aí da Supercopa Rei, né? A Supercopa do Brasil, que vai ser disputada amanhã, no domingo, em Belém, né, no Mangueirão. Então, campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro, né, o Botafogo como campeão brasileiro e o Flamengo como campeão da Copa do Brasil. Portanto, esse jogo vai acontecer pelo Campeonato Carioca somente na quarta-feira. E tá aí a classificação, né? Volta Redonda, Vasco, Maricá, Flamengo, Botafogo, Nova Iguaçu, Boa Vista, Portuguesa, Fluminense, Madureira e também o Sampaio Correia do Rio de Janeiro. Tem mais um time aqui no finalzinho. Justamente o Bangu, que é o Lanterna. Exatamente, que é o Lanterna, né? O Lanterna é rebaixado aí para a segunda divisão do Campeonato Carioca. Então, vamos seguir acompanhando também o Campeonato Carioca, né? Transmissão aqui na tela da Rede Amazônica, e também vamos acompanhar esse clássico aí entre Flamengo e Botafogo, Supercopa do Brasil, a Supercopa Rei. Com certeza será um grande jogo para todo mundo acompanhar amanhã do domingo aqui na Rede Amazônica. Exatamente. Então, lembrando, aqui na tela da Rede Amazônica, hoje, depois do Caldeirão do Mion, tem as emoções do futebol com o Vasco e Volta Redonda na briga pela liderança do Carioca, e amanhã tem a Supercopa Rei do Brasil entre Flamengo e Botafogo, campeão da Copa do Brasil versus o campeão brasileiro de 2024. Todas as emoções na tela da Rede Amazônica e da Globo. Agora, Kelton, antes de encerrar, vamos falar do Neymar, que é o assunto do momento no futebol. Ele que voltou para o Brasil e voltou para o Santos. Voltou para o Santos, voltou para o Brasil, desembarcou ontem no interior de São Paulo, foi apresentado na Vila Belmiro. A gente está acompanhando algumas imagens dessa chegada do Neymar de volta ao futebol brasileiro depois de 12 anos, né, Murilo? Barcelona, Paris Saint-Germain, depois o Al Hilal da Arábia Saudita, e agora acertou o contrato com o Santos até junho de 2025, um contrato inicial aí de 5 meses, né? O Neymar, que está vindo de uma lesão séria no joelho, já voltou a jogar, jogou um jogo oficial em novembro do ano passado e agora quer o mais rápido possível entrar em campo, né, para poder ajudar o Santos e recuperar o ritmo de jogo, né, recuperar o futebol, aquele futebol alegre que o Neymar demonstrou aí ao longo da carreira, um craque, né, um astro do futebol que passou anos longe do futebol brasileiro, mas sempre defendendo a seleção brasileira e times da Europa, agora vai vestir a camisa do Santos, né. O Santos, apesar do contrato ser firmado de 5 meses, Murilo, o Santos quer o Neymar por mais tempo, mas tudo vai depender como vai ser esses 5 meses iniciais do Neymar vestindo a camisa do Santos. Então ele deve se apresentar já para o elenco na segunda-feira, e aí na próxima semana já deve estrear aí pelo Campeonato Paulista. Inclusive hoje tem São Paulo e Santos. O Neymar deve ir à Vila Belmiro acompanhar essa partida como um torcedor. Vamos acompanhar então como é que vai ser essa estreia do Neymar
pelo Santos. Kelton, obrigado. Valeu, Murilo, obrigado pela oportunidade. A gente está no GE aí com todas as informações do esporte local e ge.globo.com/c é só acessar e ficar muito bem informado.